Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor. Agradecemos em especial e acima de tudo pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai por nos conceder constantemente oportunidades para o nosso esclarecimento. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente participam conosco destes estudos para que possamos juntos continuarmos esta nossa caminhada em busca da verdade, esta verdade sobre a qual Jesus veio à Terra, nos falou e testemunhou. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. E hoje o capítulo que trouxemos para as nossas reflexões é o capítulo de número 78, que tem como título Melhorando Sempre. Exatamente esta que deve ser a nossa busca, esta busca constante, esta busca incessante da nossa melhoria. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, com palavras de Emmanuel, de Paulo de Tarso, em sua segunda epístola aos Coríntios, com reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, faremos mais uma vez leitura de mais uma mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem também é a de número 78, que tem como título Ora Sempre. Então aqui, irmão José nos chama a atenção para aquela necessidade que nós temos e até adquirirmos este hábito saudável de orarmos constantemente. Então ele nos chama a atenção da seguinte maneira: se estiveres encontrando dificuldade para perdoar a mágoa que alguém te haja feito, ora pedindo a Deus que te abençoa com a dádiva de seu esquecimento. Então aqui ele nos chama a atenção para esta necessidade de buscarmos na oração, pedirmos através da oração, pedirmos a Deus esta dádiva, que ele nos abençoe com esta dádiva do chamado esquecimento. E ainda ele diz na sequência que ora todos os dias, rogando a Deus que te favoreça com a compreensão das fragilidades daquele que te ofendeu. Então é preciso que busquemos na oração, através desta rogativa a Deus, buscarmos compreender, buscarmos entender as fragilidades, o que levou aquela criatura a nos ofender, conforme ele nos fala aqui. Então é preciso também pedirmos a Deus em nossas orações para que nos afaste da cabeça e do coração a lembrança constante da humilhação ou a injustiça que tenhamos sofrido. Então aqui, conforme ele nos chama a atenção, é preciso que busquemos na oração para que Deus nos conceda ou afaste da nossa cabeça, do nosso coração, aquela chamada ideia fixa em relação à humilhação ou à injustiça que alguém tenha cometido
contra nós. E ainda ele diz da seguinte maneira: ora sim, ora a Deus, pedindo forças para que, nem mesmo em nível inconsciente, venhas a desejar que o teu agressor padeça o que te fez padecer. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós busquemos por meio da oração estas respostas, e que Deus com certeza nos concederá e nos concede constantemente, e que afaste da nossa consciência, conforme ele diz aqui, mesmo que a nível subconsciente, aquela ideia de vingança em relação contra aquela pessoa que tenha feito alguma maldade contra nós, tenha cometido alguma injustiça, e principalmente nós desejarmos que ela sofra o que ela nos fez sofrer. E por último, ele nos diz o seguinte: sobretudo, ora sempre, a fim de que jamais te surja qualquer oportunidade que possas utilizar com a intenção de revide. Então aqui ele nos chama a atenção que por meio da oração nós iremos alcançar essas dádivas concedidas por Deus constantemente, e desta forma, mesmo que tenhamos a oportunidade, não iremos querer praticar nenhuma vingança, conforme ele nos fala aqui. Até mesmo que não surja, é preciso que roguemos a Deus para que não surja a oportunidade para um possível revide contra aquele irmão, aquela irmã que tenha nos prejudicado em algum momento da nossa vida. Então é por isso que precisamos orar constantemente. E aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, quando ele buscou como referência para estas reflexões do capítulo 78 do livro Palavras de Vida Eterna, palavras anotadas por Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo de número 7, quando Paulo também nos falou acerca da oração, onde ele disse da seguinte maneira: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Então aqui Paulo nos chama a atenção nesta carta aos Coríntios sobre esta necessidade de buscarmos constantemente a prática do bem, não para que nós simplesmente aparentemos aquela condição de pessoas boas, mas que realmente façamos o bem constantemente. E aí vem Emmanuel e nos esclarece da seguinte maneira, de forma belíssima, estas reflexões que Emmanuel faz acerca destas palavras de Paulo. Então Emmanuel nos diz o seguinte, que evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que é evidente que nós não podemos garantir a felicidade do mundo onde nós nos encontramos de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entretanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não temos condições de garantir a felicidade geral do mundo onde nós nos encontramos, mas é possível. É possível se fizermos um pouco de esforço, e ninguém está impedido disto. Se fizermos um pouco de esforço trabalhando no bem, é possível nós ampararmos alguém, é possível nós auxiliarmos alguém, é possível nós contribuirmos para a felicidade do mundo. E ainda ele diz na sequência que é certo que nós não podemos curar as chamadas chagas sociais. Sim, sem sombra de dúvida que nós não temos condições
de resolvermos todos esses problemas, curarmos todas estas chagas sociais que são indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que todos nós que nos encontramos aqui na Terra, ainda nos encontramos nesta condição de espíritos imperfeitos, que ainda estamos nesse regime de correção e aperfeiçoamento. Não temos condições de resolvermos todos esses problemas em relação às chamadas chagas sociais. E aí ele acrescenta, contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Então, todos esses problemas que nós temos aqui no mundo, que enfrentamos aqui no mundo, em relação às chamadas chagas sociais, os vícios, e aqui ele nos fala em relação à questão de uma forma mais direta, em relação à honestidade, quando nós observamos comportamentos de desonestidade que nós criticamos, apontamos o dedo e condenamos nas outras pessoas estes comportamentos equivocados, é preciso que olhemos para dentro de nós. E o meu comportamento? Será que eu estou agindo honestamente nas minhas menores atitudes do dia a dia, conforme ele nos fala aqui? Já que nós não podemos e não temos condições, capacidade de resolvermos todos esses problemas, essas mazelas em relação às chagas sociais, nenhum de nós estamos impossibilitados de procedermos honestamente. Nenhum de nós está impedido de, nas nossas atitudes, na minha, na sua, na atitude de cada um de nós procedermos honestamente, mesmo que vejamos à nossa volta comportamentos equivocados em relação à questão honestidade. É possível, nenhum de nós está impedido de usarmos a força do bom exemplo em relação à honestidade, mesmo ainda vivendo e convivendo em um mundo onde campeia estas imperfeições, essas chagas sociais. É possível que mesmo nos encontrando, e é para isto que nós nos encontramos aqui, em regime de correção e aperfeiçoamento, agirmos honestamente. Porque se apontamos os erros, as mazelas das outras pessoas ou nas outras pessoas e continuamos agindo da mesma forma que estas outras pessoas agem, no nosso ponto de vista, que elas estão errando, mas se nós observarmos melhor, nós também nos equivocamos, e se não nos esforçamos para corrigirmos em nós aquilo que apontamos nos outros, então sem sombra de dúvida que vamos continuar da mesma forma sem realizarmos em nós o processo de transformação tão urgente e necessário que queremos exigir para os outros. Não queiramos exigir perfeição nas outras pessoas antes que alcancemos esta nossa perfeição. E sem sombra de dúvida que no dia que eu, no dia que você, no dia que alcançarmos esta perfeição relativa, não iremos exigir dos outros, porque saberemos quão difícil é alcançar. Iremos sim auxiliar, iremos sim contribuir para a melhoria das outras criaturas. E ainda ele diz na sequência que sem dúvida não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Sim, sem sombra de dúvida que não temos condições de socorrermos a todas as criaturas em necessidade, todas as criaturas que choram na terra. Assim como Jesus, conversando com os seus discípulos, certa feita, ele foi questionado por um dos discípulos por que Jesus não resolvia todos esses problemas em relação às chagas sociais.
E aí ele respondeu àquele discípulo que o questionou que ele não era e ele, juntamente com os discípulos, não tinha um amor mais perfeito do que Deus. Se Deus não resolvia, assim como o discípulo queria que Jesus resolvesse esses problemas, se Deus não resolvia, dava tempo ao tempo para que nós nos corrigíssemos pouco a pouco, quem era ele para desobedecer Deus? Então, assim, conforme Emmanuel nos chama aqui a atenção, que nós não temos condições de resolvermos estes problemas destas pessoas, socorrer todos aqueles que estão chorando na terra. Entretanto, nós podemos sim auxiliar de alguma forma. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Mesmo que não consigamos resolver todos esses problemas, nenhum de nós está impedido ou proibido de atenuar o sofrimento de alguém. Exatamente por isto e para isto, nos encontramos aqui na Terra, vivendo em sociedade, para um auxiliar o outro. E ainda nos chama a atenção que, indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Então aqui Emmanuel reduz este círculo de ação e traz para o nosso agrupamento familiar. Ou seja, ele nos chama a atenção que nós também não conseguiremos resolver todas as dificuldades, todos os problemas do nosso círculo familiar, onde nós fomos convidados a renascer. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Então, mesmo que não consigamos resolver todos esses problemas do nosso agrupamento familiar, nenhum de nós está impedido ou interditado ou proibido no sentido de ajudar um parente em maiores dificuldades do que as suas mesmas, do que as minhas mesmas. E aí ele nos chama a atenção na sequência: não te afastes da cultura do bem. Não podemos nos afastar da cultura do bem. É preciso que façamos o bem no limite das nossas forças, conforme nos chamam a atenção os espíritos amigos, lá na resposta da questão 932 de O Livro dos Espíritos. Aí vem Emmanuel, nos chama a atenção: não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das tribulações que lavram no planeta. Então não podemos alegar que se não conseguimos resolver todos os problemas, então eu não vou fazer nada. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que não é assim que deve ser o nosso comportamento. Mesmo que consigamos apenas colocar uma gota de amor para aliviar um pouco o sofrimento de alguém, que coloquemos esta gota neste imenso oceano de dores para auxiliar, nem que seja com um pouquinho, mas auxiliarmos ali no limite das nossas forças. E aí ele diz que o Senhor nunca nos solicitou o impossível. O Senhor, seja o Senhor Jesus, seja o Senhor da vida, Deus, nunca nos solicitou, nunca esperou de nós o impossível. Sempre o Senhor espera e aguarda de cada um de nós aquilo que nós conseguimos, que já conseguimos realizar. Então ele diz que o Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Então Deus, Jesus, os espíritos amigos mais esclarecidos do que nós, não estão esperando de criaturas falíveis como nós
não estão esperando espetáculos de grandeza, porque eles sabem das nossas limitações, conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Então aqui Emmanuel nos fala que, por maior que seja o deserto, sempre existe ali em algum lugar uma fonte pequenina que corre confiante, fecundando a gleba em que ela transita. Assim devemos nos comportar, como sendo uma fonte pequenina do bem, fecundando através da prática do bem a gleba por onde estivermos transitando. E por último, para encerrarmos estas reflexões, Emmanuel ainda nos diz o seguinte: não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas tribuladas, ou melhor, nas trilhas da existência. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. E realmente não temos condições de fazer isto, não temos esta capacidade, nem temos esta autoridade moral para realizarmos isto. Mas todos nós podemos atravessar o cotidiano melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Então, mesmo conforme ele nos fala aqui, mesmo que não conseguimos ainda corrigir, até mesmo em nós, os defeitos e extinguir todas as aflições, é possível e precisamos fazer esforços cotidianamente, melhorando a vida e dignificando em nós e em torno de nós. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e realizarmos constantemente, de forma realmente incessante, esta melhoria em nós, conforme o título deste belíssimo capítulo, melhoria sempre, ou melhorando sempre. Não esperemos a melhoria do mundo, não esperemos a melhoria dos outros para depois, quem sabe, eu comece a realizar o meu processo de melhoria. Realizemos em nós, eu, você, cada um de nós, realizemos em cada um de nós o processo de transformação que queremos para o mundo exterior. Realizemos em nós, no nosso mundo interior, este processo de transformação, porque a transformação que queremos para o mundo exterior começa exatamente na transformação e pela transformação do nosso mundo interior, da mesma forma que a paz do mundo começa em cada um de nós. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos visitaram neste momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado pela contribuição de cada um de vocês na semeadura do Evangelho do Senhor. Abraço fraternal e até breve, até muito breve, quando pretendemos aqui voltarmos a nos reunir em nome de Jesus para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz aos nossos corações.